Olá, meu nome é Bianca e eu sou acadêmica de enfermagem da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. E através dessa videoaula, quero falar um pouco para você sobre a administração de medicamentos através de sondas interais. Nessa videoaula, vou explicar um pouco sobre a trituração de medicamentos sólidos, sobre a interação dos medicamentos com a dieta e também com outros medicamentos e te dar outras opções para substituir medicamentos que não podem ser triturados. Espero que gostem dessa videoaula. Acompanhe! Muitas vezes podem haver dúvidas sobre as sondas interais. Só para entendermos, as sondas elas podem ser nasogástricas ou nasoentéricas. As nasogástricas se localizam no estômago e as nasoentéricas se localizam no duodeno ou no jejum. A posição da sonda depende do tipo de tratamento que o paciente está recebendo. A passagem de sonda é uma prática realizada pela enfermagem, por isso é de prática da enfermagem realizar a manutenção dessa sonda, para que não haja obstrução, pois se houver uma obstrução, pode prejudicar assim a administração dos medicamentos e das dietas. Na grande maioria das unidades de saúde, os medicamentos são encontrados em sua forma sólida, o que leva muitas vezes esse profissional a triturar ou diluir esse fármaco para poder administrá-lo através da sonda. Os medicamentos de forma sólida são encontrados em formatos de cápsulas, comprimidos, drajas ou pílulas e outros tipos de medicamentos em formato sólido, o que prejudica a administração desse medicamento através das sondas. Então, para que haja uma administração correta desses medicamentos através da sonda, é necessário tomar alguns cuidados. Entre eles está saber se o medicamento que vai ser administrado é de liberação prolongada, porque fármacos assim, se forem triturados, irão promover uma liberação imediata, causando assim um efeito tóxico. Um exemplo é o nifedipino e a carbamazepina. Um segundo cuidado é avaliar se o fármaco que vai ser administrado ele tem revestimento entérico. Fármacos assim foram feitos para chegar intactos no intestino. Se forem triturados, não irão alcançar o efeito desejado. Um exemplo de fármaco de revestimento entérico é o Profenid. Contudo, ele é encontrado em forma de xarope, que pode ser substituído. Um outro cuidado a se tomar é na hora de administrar medicamentos citostáticos. Esses medicamentos são específicos para neoplasias. Se forem triturados, eles podem afetar outras células além das células cancerígenas. Um exemplo é a prednisona. Então, uma solução na hora de administrar algum medicamento que se encontra em formato sólido e que ele não possa ser triturado, seria substituí-lo por um outro medicamento que tenha o mesmo efeito e a mesma dosagem, mas que ele esteja em formato ou injetável, ou líquido, ou suspensão e até mesmo em um formato de um comprimido simples, que possa ser triturado e que não tenha um efeito prolongado, pois assim não terá efeitos tóxicos ou afetará outras células do organismo. Além disso, alguns medicamentos interagem com a nutrição enteral, afetando assim a sua absorção no sistema gastrointestinal. Uma solução seria pausar a dieta em um determinado período e assim administrar o medicamento, como por exemplo a fenitoína, ou então mudar a sua dosagem, como por exemplo o captopril. É muito importante também avaliar a composição das dietas, pois alguns fármacos interagem com os componentes da nutrição enteral. Por exemplo, a carbamazepina tem uma interação com as proteínas e a digoxina tem interação com as fibras. Por isso, é muito importante saber quais os componentes da dieta e também quais os tipos de medicamento que esse paciente está tomando, para poder avaliar e não comprometer a absorção desse medicamento e prejudicar ainda mais a saúde do paciente. Alguns medicamentos apresentam incompatibilidade farmacêutica quando são triturados ou diluídos juntos e até mesmo quando são administrados sequencialmente sem a lavagem da sonda. Por isso é muito importante saber se algum medicamento que o seu paciente está tomando possui interação com outro medicamento, para que não haja trituração conjunta e até mesmo a sua diluição. E é muito importante também sempre realizar a lavagem da sonda antes de qualquer administração de medicamento. É muito importante também ter cuidados com a sonda. É muito importante realizar a lavagem dessa sonda com 5 a 15 ml de água antes da administração de medicamento ou entre a administração de um medicamento e outro. Quando for necessário realizar a interrupção da dieta, também é necessário lavar a sonda com 15 a 30 ml de água. Contudo, deve-se avaliar o balanço hídrico desse paciente e também a sua idade.
É muito importante realizar os cuidados com a sonda, porque a sua obstrução pode permitir que haja interação entre um medicamento e outro, agravando ainda mais a situação clínica desse paciente e também permitir que esse fármaco não alcance o efeito totalmente desejado. Confira agora uma tabela com algumas dicas para prevenir erros na hora da administração de medicamentos por sondas interais. Espero que tenham gostado da videoaula e participe do questionário que está logo aqui abaixo do vídeo. Até mais!